Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, graças a Deus chegamos na lição de número 7, Escola Bíblica Dominical, com o tema A Queda do Ser Humano. Então, pode ficar à vontade nesse momento, se quiser sentar, ficar à vontade. O texto áureo, ele fala da seguinte forma: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verdade prática diz: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, a morte em Cristo, porém temos o reino e a vida eterna. Então, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida. Leitura diária. Na terça-feira pela manhã, estivemos observando 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, era o que a revista nos orientava a lermos, a observarmos. Mas nós lemos o capítulo 11 todo de 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. E na leitura bíblica em classe, está em Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 7, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2, irmã Jaqueline. Isso. Deixou? Aqui? Isso. E disse a mulher assim: do fruto das árvores dos jardins comereis. Muito bem. Primeiro para Alexandre, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Muito bem. Primeiro Mauro, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Muito bem. Diaconisa Maria, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Bem, Pastor João, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Irmão Gerson, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram e estavam juntos. Cozeram. Cozeram folhas e figueiras e fizeram para se aventarem. Muito bem. Feche seus olhos neste momento, querido. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que maravilha podermos desfrutar desta oportunidade tão gloriosa, Senhor, de estarmos na Tua presença, buscando a Tua face e nos deixando, Senhor, sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Aqui estamos nesta manhã para recebermos, Senhor, as Tuas instruções. Ó Pai querido, te pedimos tão somente que o Senhor venha ficar à vontade do nosso meio
e venha palestrar conosco, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, aleluia, são mais desejáveis do que o mais puro mel. Por isso, nesta manhã, santifica-nos, Senhor, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça nesta hora. E também aqueles, Senhor, que nos acompanham pela internet, Senhor, que possam também estar recebendo da tua unção, do teu poder, da cura, da restauração, Senhor, da alma e do espírito, já nesta manhã, Senhor, me entregando assim as primícias. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. Nos capacita para, Senhor, fazermos tudo segundo a tua vontade e o teu querer. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, então nós chegamos na lição de número 7, ou de capítulo 7, com o tema A Queda do Ser Humano. Então, dia 16 de fevereiro de 2020, a queda do ser humano. Nós vamos entender, através desse contexto, como a realidade do ser humano foi transformada à medida em que ele foi se colocando numa posição de desobediência à ordenança, da parte do Senhor. Então, aquilo que Deus ordena é importante que venhamos colocar em prática, porque quando nós não colocamos em prática, naturalmente ou sobrenaturalmente virá sobre nós as consequências de nossas atitudes. Então, aquilo que aconteceu no Jardim do Éden foi que as consequências das atitudes, tanto de Adão, assim também como de Eva, trouxeram sobre a vida deles agora algo que não estava no coração de Deus. Precisamos entender isso. Não era aquilo que era desejo que era desejo do próprio Deus fazer. Mas Deus, quando Ele lança uma palavra, Ele empenha-se pela sua palavra, então Ele determina algo e aquilo ali precisa ser cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. E a introdução, ela fala da seguinte forma. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história. Observe que a palavra história aqui, ela está com a letra H maiúsculo. Então a palavra história, ela já começa aqui nos dando o discernimento de que o que a gente vai passar a observar daqui por diante não foi algo que alguém simplesmente imaginou. Foi fato. E hoje tem consequência em nossas vidas aquela atitude lá no início da história. Então não é história com H minúsculo, não. Tá? História com H maiúsculo, para declarar ali o fato, o momento. Ou seja, algo que trouxe uma responsabilidade para cada ser humano para toda a eternidade. Tanto que um inocente teve que morrer para que hoje nós pudéssemos estar desfrutando da paz. Então, a gente vai observar tudo isso no decorrer. O texto ainda diz o seguinte: a queda do ser humano é a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, veja bem aqui, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio. Opa, deixa eu marcar aqui esse pedacinho aqui gostoso.
e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si e depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine a compreender esta aula. Então, queridos, aqui na introdução a gente já encontra, bastante questões para ser observada já no decorrer. Então ele está dizendo aqui, longe de ser uma parábola, longe de ser uma parábola, não era uma parábola, foi um evento real, porque há muitas pessoas que não acreditam nessa história que aconteceu lá no início dos tempos, devido a várias teorias que surgiram no decorrer, ao longo dos anos, várias teorias que aconteceram, que surgiram, foram ali levantadas, tentando explicar a origem do ser humano, Só que a Bíblia Sagrada é o único livro que consegue, entenda bem, é um mistério muito grande, querido, porque nós vamos ver vários escritores, várias pessoas de todas, vamos dizer assim, de todas as classes, foram ali convocadas por Deus para descrever aquilo que Deus queria trazer ao nosso coração nos dias de hoje. Então você vai ver que ao longo da história, de reis, a pessoa mais simples na face da terra, o Senhor foi levantando pessoas e ali dando instrução, olha, escreve isso, e escreve isso, e escreve isso. Pessoas no meio do próprio povo. Quer ver uma delas que eu gosto muito de comentar? Bezalel. Lá em Êxodo 31, de 1 ao 5, você vai observar que Deus, no meio do povo, Deus vai chamar um homem simples. Um homem que talvez, aos olhos daqueles que estavam ali à sua volta, isso aí não serve para nada, isso aí não vale nada, não tem valor algum. Mas quando Deus chama, Ele mesmo sela, Ele mesmo capacita, Ele mesmo dá a condição que Ele quer, porque é para a obra dEle, é para a vontade dEle. E Bezalel, ele vai ser chamado no meio do povo, e Deus fala, olha Moisés, eu estou chamando ali, Bezalel no meio do povo. Estou enchendo do espírito de sabedoria, de inteligência, de habilidades. Esse homem agora, que talvez, no meio do povo, não tinha valor algum, era um homem que seria procurado por muitos. Quando Deus vê que a situação agora de Bezalel está tão assim envolvente, ele vai mais à frente e levanta um outro cidadão, Aholiabe. E agora Deus faz o seguinte, olha, estou colocando no coração de vocês não só o fazer, mas também o ensinar. Então Deus traz sobre a vida daqueles homens a capacidade de ensinar aquilo que eles estavam recebendo, porque eles recebiam, entenda bem isso, direto da fonte. Lembra de Marta e Maria? Lembra quando Maria se quedou ali aos pés do Senhor? E ficou recebendo direto da fonte as instruções, as orientações? É como nós nessa manhã. Estamos bebendo direto da fonte que é o Senhor. Onde houver dois ou mais reunidos, Ele está presente naquele lugar. Opa! Nós entendemos que, desde o princípio, Ele era
Jesus disse que depositar uma confiança nele. Maravilha. Chamava a atenção do homem para dizer assim: eu sempre mais minha semelhança. Glória a Deus. Independente de classe, de cor, de razão social, Maravilha. terminando algo. Muito bem colocado aí. Então, querido, veja bem. Bezalel e a Oliabe agora têm a incumbência de não só fazer, né, na obra do Senhor, na tenda da congregação, mas também eles agora têm a responsabilidade de ensinar os outros a fazer. Talvez, quem sabe, né? Vai no coração. Ninguém sabe o que vai no coração do homem a não ser Deus, né? Poxa, aqui só eu que faço. Sabe aquela coisa assim? Só eu que faço. Todo mundo vindo até aquela pessoa ali, né? Muitas vezes a soberba, ela vai subindo, ela vai crescendo, e aquela pessoa se acha o máximo, quando na verdade ela não é nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que a gente está observando aqui logo no início é que essa história não é uma parábola, não é uma coisa inventada, criada para poder manipular alguma coisa. Não, nada disso. Simplesmente aconteceu, está relatado na Bíblia Sagrada, e para nós vai nos servir de experiência com Deus. Quer ter experiência com Deus? Observe a palavra do Senhor e você terá experiência com Deus. Como assim, irmão? Porque não vai bastar apenas ser ouvintes, mas sim praticante da palavra. É o que vai fazer a diferença. Que muitos podem até ouvir, mas se não for colocar em prática, de nada vai adiantar. Porque crente até o diabo é. Amém? Crente até o diabo é. Ele crê que Deus existe, e a palavra diz que estremece. Só dele crer já estremece. Ou seja, A capacitação na obra de Deus é tão forte. Quando Davi é ungido a rei, ele vai até a Saúl, e quando dá uma afronta no adversário do gigante, Saúl chama ele, começa a levantar ele para baixo. Olha, esse homem, ele é instruído, criado, no exército, guerra desde o início, é experiente, você não vai conseguir. Ele desmotiva, mas quando Deus levanta, ele te capacita realmente. Porque quando ele chega na frente, a autoridade que Deus dele foi também, ele pergunta: quem és tu para afrontar o exército dele? Ou seja, a capacitação que Deus dele, ele já se colocou na prontidão de salvar. Maravilha. Para poder guerrear e vencer. Já estava pronto para aquela peleja, né? E alcançou a vitória. É assim como nós nessa manhã, querido. Estamos sendo capacitados pelo Senhor para alcançarmos a nossa vitória em Cristo Jesus. E disse também aqui, inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as implicações na experiência humana. Ou seja, há aquelas pessoas que ainda nos dias de hoje, querido, não creem no livre-arbítrio. Ou seja, na liberdade que Deus deu ao ser humano de fazer escolhas. O Senhor nos deu a capacidade, nos deu a condição de fazermos escolha. Eu posso estar aqui agora, assim como eu estou, ou eu posso sair por aquela porta, descer ali as escadarias e ir até o primeiro botequim ou barraca, né? E comprar lá um copinho lá de cachaça, trazer para dentro. Eu posso pesquisar. Nos dias de hoje, você sabe que não é difícil encontrar, né? Numa esquina mais próxima, alguém vendendo drogas, e eu posso ali usufruir daquele entorpecente bem colocado ali, naquele momento ali, achar que vou estar me alegrando, achar que vou estar, né, me conduzindo a uma situação favorável. Tudo isso eu tenho liberdade de fazer. Eu tenho liberdade de fazer.
Agora, houve um momento na minha vida em que eu reconheci a Jesus Cristo como meu Senhor e suficiente Salvador. A partir desse momento que eu comecei a confessar a Cristo, primeiro eu tenho que confessar para mim. A mudança, as pessoas vão ver no decorrer. Então, quando eu comecei a confessar para mim, quando eu comecei a entender que não existe um caminho melhor do que seguir a Cristo, querido, tudo mudou na minha vida. Hoje eu posso ter N coisas diante da minha frente para poder usufruir que perante a Bíblia é considerado o pecado. Mas a minha escolha é a mesma daquele cântico que diz: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Você está entendendo? Eu escolho Deus. O irmão falou ali, José falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem vai servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma atitude dele naquele momento. E falando aqui no meu caso, uma atitude minha, porque eu vi a situação pela qual eu passei. Então, querido, eu entendi que sem Cristo é a morte. Com Cristo é a vida e vida eterna para com Deus. Então, o que é o evangelismo, professor Marcelo? Chega ao Pai Jesus, Jesus está acontecendo aqui no meio do trigo aqui, ó, um montão de tesouro, né? O que a gente faz? A gente anda aí, ó, deixa quietinho. Isso, olha aí que bonito. Deixa quietinho aí. Então, o que nós temos que entender dentro do Evangelho de Cristo, nós temos que provar, não para os demais que estão à nossa volta, mas para nós mesmos, a nossa própria convenção. Isso aí, correto. Porque se nós não, para nós mesmos, é igual o pai para o filho. Se tu não tirar nota boa, eu vou te bater, vou fazer acontecer. O pai está botando o filho numa situação desse maneiro. Mas e se ele for analfabeto, ele não estudou, ele não quis estudar, está trazendo para o filho dele o que ele não trouxe para ele. Correto. Entendeu? Então hoje, essa atitude é muito bem colocada, porque ninguém pode ser você. Ninguém pode viver a tua vida. Ninguém pode reconhecer a Deus do jeito que você conhece. Cada um dá conta de si, sim diz a palavra. Em relação ao jogo do trigo, quem vai tirar ele, colher, recolher ele dali, não são os pastores, evangelistas, presbíteros. Eu não gosto de falar bispo, apóstolo, nada disso. Até porque apóstolo foi aqueles que andaram com Jesus, e o último apóstolo vai ser apóstolo São Paulo. Quando dá para cá, não teve nenhum outro. Então, cada um é o que quer ser. Mas o que nós temos que provar para nós mesmos, nós temos uma vida abundante. Maravilha. Na linha desse pensamento, nós vemos Jesus Cristo ali apresentando duas portas. Maravilha, olha aí. A larga, Mateus 7, é a porta que conduz à perdição. Estreita é a porta que conduz à vida eterna. Porque quais Jesus foram escolhas? A escolha é nossa, né? Louvado seja o nome do Senhor. A escolha é nossa, justamente isso. Então, esse é o livre-arbítrio que o Senhor nos concede. É a oportunidade de escolher. Porque chega um momento, querido, tudo bem, Deus, diante de toda essa situação que aconteceu lá no Éden, Deus já tinha tudo preparado de antemão. Então, Deus preparou um lugar para o diabo e seus anjos. Agora, o homem só vai para lá se quiser. Se quiser. A palavra diz que ele é o pai da mentira. Jamais se firmou na verdade. E quando ele fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, querido, ele até usa, né, a verdade a seu favor,
mas ele não consegue permanecer na verdade. Ele não consegue permanecer. É aquela história. Percebeu alguma coisa diferente dentro de casa? Começa a ligar o som e bota o louvor para tocar. Duas coisas irão acontecer. Ou ele vai dançar, vai louvar ao Senhor junto contigo ali, ou ele vai ter que sair correndo. Você está entendendo? Porque aonde há o louvor, a exaltação ao nome do Senhor, ele não pode permanecer. Ele até entra, mas permanecer é uma outra história. Porque a presença de Deus é para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 1, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio do ser humano. Vou pedir a ajuda da nossa irmã diaconisa Marcela. Se ela puder até chegar um pouquinho mais para cá, minha irmã, só para o áudio ficar bem nítido para o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Isso, muito obrigado. Ponto 1, o livre-arbítrio do ser humano. Vamos lá. O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus através do qual... Esse é o ponto 1? Não. Neste tópico, lição 7. São 7 mesmo. Isso. Ah, sim, tá. Opa. Eu fui pro 1 aqui, mas não é o... Já na definição, né? É isso. Então vamos lá no O começo. livre-arbítrio do ser humano. Neste tópico, definiremos o livre-arbítrio. Em seguida, veremos o seu relacionamento com a soberania divina e, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Ponto 1. O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que somos hoje, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Muito bem colocado aí. Então, ó, já nesse ponto 1, é o dom que recebemos. Dom, querido, dom que representa presente. Tá bom? Toda vez que você observar aparecer a palavrinha dom, entenda que dom é um presente que só pode vir de Deus. Amém? Então, dom é um presente que só pode vir da parte de Deus. Ah, eu estou te dando aqui meu dom. Não, isso aí ninguém pode te dar o dom, a não ser Deus. Deus te dá o dom. Deus dá o dom e Deus tira também, tá? Eu quero deixar bem claro aqui nesse momento. Deus dá, mas Deus também tira. Deus tira. Então, cuidado com o que você está fazendo com os dons que o Senhor tem me concedido. Cuidado. Vamos lá, meu irmão. Evangelista, deixa eu comentar alguma coisa aqui a respeito de livre-arbítrio. Opa, vamos lá então. É um assunto que, se a gente não tiver um certo cuidado, traz até assim um desconforto para quem ouve, né? Certo. Você falou sobre Josué, né? Josué fala ali ao povo. Para ele escolher, né? Isso. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolheis hoje a quem servir. Se ao Deus dos Eufrates, dos amorreus, né? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali ele tinha condição de escolher. Né? Como foi citado aqui, né? Existem 2 caminhos. Né? Então, a gente vai escolher. Mas tem momento que Deus não nos deixa escolher aquilo que queremos fazer. Então, vamos entender isso. Provérbios capítulo 16 fala que o homem traça o seu plano, os seus planos, mas quem dirige a situação ou os passos é o Senhor. Então, eu entendo que tem momentos que Deus não nos deixa escolher. Vamos entender então. Tem coisa que o Senhor, nós dizemos assim, eu vou fazer isso hoje, e você não consegue fazer. Sim. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo bem prático em cima disso que a irmã acabou de citar. Eu pedi ao nosso irmão querido Gerson ali,
no lugar onde ele estava, que ele pudesse realizar uma atividade que eu não poderia fazer, porque eu não estava lá, mas ele estava. Então ele tinha condições de fazer, talvez, né? No meu imaginário, ele tinha condições de assim fazer, e depois eu assim poderia, né, retornar para ele aquilo que ele me favoreceu. Né? Porque como eu não estava no local, então eu não tinha condição de fazer. Muito bem. Então, eu queria estar, mas não podia estar. Então, as minhas condições, ou seja, será que Deus, naquele momento, teria me impedido de ir até o local? Ou será que dentro dos meus afazeres, eu estava tão envolvido com aquelas coisas ali que não me disponibilizei para tal? Então tem essas questões. Agora, dentro do que Emma acabou de falar, em Provérbios, quando o Senhor está falando assim, olha, o homem pode fazer planos, mas a resposta final, a resposta certa, são dirigidas pelo Senhor, ou seja, vem dos lábios do Senhor, é porque Deus está falando assim, olha, homem, você pode fazer tudo o que você quiser fazer, mas eu já vi a situação lá na frente. Me busque, que eu vou te mostrar o caminho correto que você deve seguir. Então Deus está dando condições ao homem de fazer escolha. Mas a resposta certa Deus já tem. Se o homem buscar essa resposta em Deus, ele vai obter. Então não é que Deus está impedindo, entenda bem, não é que Deus está impedindo o homem de determinada situação, não. Deus está conduzindo, está tendo um cuidado com esse homem que ele assim tanto ama, para dirigir os seus passos, se o homem quiser. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Olha, várias vezes eu quis estar aí com vocês, mas o Espírito não deixou. Mas se ele tivesse insistido, você está entendendo? A questão é que muitas das vezes as pessoas não compreendem os planos de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã buscando entender qual é o plano de Deus para a nossa vida no dia de amanhã, se o Senhor nos permitir chegar lá, porque não sabemos se estaremos vivos amanhã. Mas se o Senhor nos permitir, a aula de hoje está nos dando condições para nos mantermos de pé no dia de amanhã. Ou seja, a resposta está no Senhor. Então não é que Ele vai assim, não vai. Não, Deus Ele vai te dar a total liberdade para você escolher o que você quer fazer na sua vida. Eu acabei de citar agora aqui, você acha que Deus vai me impedir? Entenda bem, Deus vai me impedir de descer essa escada ali e tomar uma cachaça agora no primeiro botequim? Deus não vai me impedir, querido. Entenda bem isso. Mas você está na igreja há tanto tempo, querido. Deus deu a vida para mim. Agora, eu tenho que, compreendendo, né, a natureza de Deus, conhecendo pelo menos um pouquinho de como Deus como Deus faz. Senhor, a minha vida, o Senhor deu para mim, mas eu estou entregando a minha vida para Ti. Então eu estou devolvendo para Ele aquilo que Ele me deu. Por quê? Porque eu sei que eu sozinho não vou saber cuidar da minha vida. Mas se eu colocar minha vida nas mãos do Senhor, querido, o mistério vai desenrolar. Isso ouviu o pastor Jóia. Nessa forma de entendimento de cada um, a gente percebe que Deus, desde o início, colocou limite. Para toda a raça humana, através de Adão e Eva, Ele deu um limite. Até que você pode ir, pode comer de tudo, ali não pode. Ele pôs o limite. Adiantou o limite. Foi lá e comeu. Porque o homem teve essa liberdade, né? Outro limite. A água tem o limite dela. A areia vai trancar. Isso. Mas temos visto que a água tem ultrapassado a areia e chegado até o local determinado. O limite foi determinado, mas a água subiu. A água veio. Então, o homem, quando nós falamos do limite, porque aquilo que Deus estabeleceu não, a nossa
nossas próprias vontades, nossas próprias consciências, nossa vida. A gente determinando os nossos passos. Quando estamos em Jesus e sem estar. Haja vista que nós temos pessoas de nome, renome aí. Eu, por exemplo, não conheci um cara tão capedático na vida que é o pastor Califário. Eu nunca conheci ninguém igual aquele homem. E aí? Ele foi chamado, ele teve um limite, ele perdeu o limite dele. Nós também perdemos o limite, mas não perdemos só o limite, perdemos também a nossa salvação. Meu Deus. Então, na verdade, quando Deus determina alguma coisa para nós, é para quando a gente vamos em certo lugar, o fogo caiu naquela igreja ali, não pregou, a irmã que dirigiu, o fogo caiu talvez ali, Pentecoste, mas não cai na hora da oração dela, não cai dentro das atitudes dela, não cai quando ela está sozinha no seu ambiente. Maravilha, maravilha. Então eu conheço hoje homens, me perdoe eu falar isso, pastores, que aonde pega o microfone, meu irmão, faz todo mundo rodar, sapatear, levantar e cheirar cocaína. E agora? Eita. Nota onde vai. Só onde vai, só não bota a placa dele, chama todo mundo. Então, eu acho que foi citado aqui dentro da palavra, tudo bem, mas com o direito de escolha. Tanto você vê que quando Moisés sobe, fala, Deus, Arão fica ali embaixo, é forçado a abandonar os projetos de Deus para adorar Deus estranho. Jesus ia fulminar ele antes disso? E por que deixou acontecer? E por que ele alertou Moisés para descer? Maravilha. Interessante isso que o pastor está falando, porque, veja bem, nós estamos agora vivenciando a realidade daquilo que a gente chama de carnaval. O que tem de crente que vai cair na folia. Aliás, falar de folia, o primeiro local no Brasil com escola de samba gospel tem que Claro, tem muitos Espírito Santo, umas três. Quando chegar, o primeiro escola de samba gospel. Não, o Espírito Santo tem umas 3 igrejas que eu conheço, Né? que ele sai todo carnaval dizendo que vai estar evangelizando. Mas leva, se fosse evangelizar, você botava a bateria, só botava a camisa no meio do povo, seria bem. Mas leva a bateria. É isso aí. E desfila junto com as outras. Ih, aí dá ruim. Lá Aí vai saber o que é. samba gospel. Meu irmão mandando certo. Só queria falar o seguinte: tem um trecho na Bíblia que eu procurei, não achei até agora que pastor aqui. Pedir e não receber, né? Isso. Porque pedir para o vosso. Pedir mal. Vosso deleite. Deleite, né? Pedir mal. Tiago 4. Porque nunca. Sempre não gostei de ter 100 milhões agora no bolso. Opa! Olha aí, ó. Mas só que Deus sabe o que vai acontecer com essa pessoa no futuro. Por isso que muitas vezes nós fazemos planos, projetos, mas não vai, porque Deus sabe muito bem o que vai ser daquela pessoa. Meu Deus. Entendeu, minha irmã? Então, nesse sentido de que o homem pode fazer planos, Deus está falando assim, olha, o homem tem total liberdade, mas sou eu que conheço o final de toda a história. E todo ser humano tem um plano, tem um projeto. Naturalmente. Todos nós, se tu estuda muito, vai ter um projeto de bom emprego. Né? Se tu forma alguma coisa, vai ser bem servido naquela profissão. Né? Então, um colega meu que é eletricista fez até R10, R15, R50, para poder estar bem qualificado. Todo mundo que quer ser qualificado, ele tem realmente que procurar os seus bons dons. Agora, também Deus não se prefere naquilo. É como se agora eu sou dizimista fiel, eu sou um pregador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mais não sei o quê. Mas o que eu estou almejando vai me deixar fora do contexto da obra de Deus. Aí entra esse que Deus pode travar um pouquinho para não, porque Davi, se te abrir a guarda, vai te perder. Ou até ele prepara e leva para não perder aquela alma lá por trás. Então, a ideia é essa mesmo, pastor, a atitude dessas palavras. Deus sabe, Deus é onisciente. Opa! Quando, pela
presciência de Deus, Deus já sabia que Adão iria pecar. Agora, o que tenhamos na mente, na consciência, é o livre-arbítrio com responsabilidade. Aí, ó. Você vê lá que Jesus, né, por Deus, fala assim, ó, se tu tocares, não fala tocar não, a palavra não tocareis, pode observar que Eva, ela acrescenta, não tocareis, ela acrescenta, e Deus não fala não tocareis não, se tu comeres dessa fruta, certamente morrerás. Quer dizer, é um livre-arbítrio que deu, toda árvore dos jardins comerás livremente, deu uma liberdade ao homem, só que ele trocou essa liberdade, né, uma prisão. Eita, agora foi troca forte. isso, ele troca, ele abandona essa liberdade. Meu Deus. Aí me chega a serpente, né, ou das frutas, né, não é assim que Deus disse, de toda a árvore dos jardins não comereis? Aí Eva fala certinho, não, menos daquela que está no centro, no meio dos jardins, e nela nem tocareis, e se não tocareis, é acrescentado por ela. Você pode observar lá que Deus não fala isso. Quer dizer, não, ele não quer que tu comas para não ser igual mais a ele. Deus diz. Aí entra o quê? O olho gordo, né? É o olho grande. Com consciência dos olhos, né? Consciência daqui. Então, você igual a Deus, que é o que eu tinha tentado. Muito bem Você igual a colocado. Deus. Agora, é com responsabilidade, porque quando eles comeram, logo se sentiram luz. Isso aí. Perceberam, né? Perceberam que estava luz. Só que eles não podiam cobrar nada de Deus, porque Deus tinha avisado a eles. Muito bem. Essa janela que o irmão abriu aí é interessante, dá para a gente, né, dar uma olhadinha nela ali, porque os próprios discípulos do Senhor eles falaram assim: olha, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Você está entendendo? Os outros foram, entenda bem, os outros, na sua liberdade, foram. Mas o discípulo percebeu: peraí, por que eu vou sair daqui se o negócio está gostoso, rapaz? Tu já viu quando... Eu quero pegar agora esse exemplo, é bem básico aqui, né? Já viu? Muitas das vezes o animal, ele está ali, pegou um ossinho ali, está ali, ó. Pô, mas o osso é um negócio duro ali, está ali, ó. O crente tem que estar assim também, querido, ali, ó. Eu não largo. E tenta alguém tirar dele para tu ver só. O crente tem que estar nessa mesma ânsia. Entenda bem isso, querido. E compreender que melhor é estar com Cristo. É ter essa certeza de que, olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Está por vir. Pô, irmão, você está bem? Nada, rapaz. Ainda vem muito mais coisa. Vem coisa nova por aí. Não tem a música assim? O pessoal canta? Por aí. E acrescentando, né? Ué, mas para que miremos nós, depois daquele discurso bem, né? Todo mundo saiu, eles ficaram, e vós, não quereis ir? Até hoje nós iremos só tu. Olha aí. Tens palavra de vida eterna, né? E ficaram ali, foram perseguidos, morreram, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Tiago morreu também, quase que apedrejado, Estevão, que veio logo depois, no primeiro mártir, diácono da igreja, foi apedrejado, mas ninguém abandonou a fé, nem na hora da morte. Maravilha. Amém? Então, queridos. O ponto 2, ele fala sobre a soberania divina. Vamos lá, por favor. É um direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, ele o soberano oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, porque todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria.
O que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. Descansemos, pois, na vontade divina. Muito bem. Olha que interessante aqui, ó. Amor, justiça e sabedoria. Olha que interessante. Lá no jardim, o Senhor agiu justamente dessa forma com Adão e com Eva. O que ele fez? Assim que os dois entrarem em desobediência, o Senhor logo, os conduziu para fora do jardim. Porque se eles permanecessem dentro do jardim, quero que você entenda isso de uma forma bem simples, né? Tanto Adão como Eva tinham os seus aparelhos reprodutores já prontos. Ou seja, eles foram ali criados para dar origem a uma nova, vamos dizer assim, geração de seres. Através dele viria toda a humanidade. Agora imagina se eles permanecem dentro do jardim e agora eles vão e comem da árvore da vida eterna. Uma vez já estando em pecado, agora comem do fruto da vida eterna. Vamos imaginar uma situação nesse sentido. Todos que viessem, presta atenção, todos que viessem depois deles, não teriam salvação. Então o que Deus faz? Os retira de dentro do jardim. E agora, o que vai acontecer é fora do jardim. Nascimento ali, né? Vamos dizer, da primeira criança, é fora do jardim. Por quê? O aparelho reprodutor de ambos já foi preparado para tal, para gerar seres. Num dado momento, o salmista vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. Desde que nasci, já nasci no pecado. Estaria eternamente nele, sem a vinda de Cristo. Mas Deus, na sua justiça, foi falado aqui, e sabedoria, ele já havia reservado um plano para a salvação de toda a eternidade. Presta bem atenção. Você está com quantos anos, querido? 9 anos. Está com 9 anos. Se daqui a algum tempo o Senhor ainda não tiver vindo, esse cidadão, daqui a um tempo, estará com a sua família, gerará filhos, ou filho só, você é com ele, a esposa. Mas presta bem atenção, quando nascer o filhinho dele, já vai nascer em pecado, necessitando da presença de Deus. Como ele está crescendo, sendo instruído na palavra, a tendência é que ele, crescendo dessa forma, vai também ensinar aos seus. Porque vai entender que não há outro caminho melhor senão seguir a Cristo. Opa! Deixa aqui, fiquei encucado por livre-arbítrio. Aqui no capítulo de número 1, a livre-arbítrio, já não é da parte da introdução, já é a parte do livro. Diz aqui, diz assim: sem o livre-arbítrio, não seríamos o que somos hoje. Né? Sem o livre-arbítrio, seria como somos hoje. Seres autônomos. Autônomos é o quê? Eu sou autônomo, não dou satisfação àquela firma, a ninguém, eu sou autônomo da própria empresa. Então eu que rejo ela. Autônomo consciente das suas próprias consciências e de nosso lugar no universo criado por Deus. Então, maravilha. Está falando da própria Deus. Ou seja, querido, o crente tem
autonomia. Não é um cabresto. E detalhe, Salmo de capítulo 8, versículo 32, né? Não quero que sejais como cavalo, a mula sem entendimento, que precisam de cabresto. Olha aí. Você está entendendo? A liberdade está expressa aí no Salmo aí, ó. Eu não quero que vocês sejam desse jeito, não. Dominados ali, ó. Eu estou aqui porque senão, se eu sair daqui, fulano vai ficar. Querido, você vai para onde você quiser. O problema é teu. Agora, temos que saber que há consequências para os nossos atos. Se Deus não falou comigo, olha, sai, vai para a terra que te mostrarei, fica nessa terra mesmo, querido, por enquanto. Para não ter problema com Deus. Porque eu posso sair a hora que eu quiser. Ué, ele não deu aqui as pernas para que eu possa caminhar? Posso sair o que eu quiser, fazer o que eu achar melhor. Mas eu prefiro fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Não quero, querido, eu não quero fazer a minha vontade. Entenda bem. Eu não quero fazer a minha vontade. Esse precisa ser o pensamento de todo crente em Cristo Jesus. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Ainda que mesmo querendo fazer a vontade do Senhor, eu cometa vários erros. Mas sou eu querendo fazer. Então é claro, na tentativa de fazer algo certo, Thomas Alva Edison, lembra? Né? Quer dizer, não sei quantas centenas de vezes ele tentou ali, na elaboração da lâmpada, naquela última vez, não sei se foi a milésima vez, não lembro muito bem, mas vamos pegar como milésima vez, ele tentando ali, o negócio não dava certo, tentava aquilo, não dava certo, tentava aquilo, não dava certo, mas chegou o momento que deu certo. E com Cristo é assim, querido, porque Deus, ele vai ver a intenção do seu coração. Ele vai ver se você realmente está querendo alguma coisa com Ele, ou se você está apenas de oba-oba. Porque se você está querendo algo com Deus, Ele vai acrescentar mais na tua vida. Um versículo bíblico no Antigo Testamento, inclusive quando era da igreja congregacional lá de Mesquita, em visitar, está lá no Pai Adão assim: não é por força nem por violência. Ai, que delícia! Olha aí! Mas pela vontade do Deus. Isso, pelo poder do Espírito. Eu acho que no domingo passado eu comentei. O mundo tem Deus como um déspota, ou seja, um tirânico, um autoritário. E Deus não é nada disso. O irmão citou muito bem agora, eu citei essa palavra agora, o irmão citou no cavalo. No cavalo. Eu quero que vocês me sigam pelo amor. Olha aí, não é pela violência, não. Aí, olhando para determinadas nações na face da Terra, vamos citar, por exemplo, a Rússia em 1917, a pessoa foi, trabalhou, ajuntou dinheiro e comprou sua casa. Aí me entra um governo déspota, chegou lá e fez o quê? Essa propriedade pertence mais não. Agora é um bem comum. Quantas pessoas cabem aqui dentro? Cabe mais 5 famílias. Então põe 5 famílias aí. Com Deus é diferente. Aquilo que Ele te dá é teu. Vai fazer o que bem entende, mas com responsabilidade. Isso. Responsabilidade. Tu vais fazer o que bem entende. Não pensa que Nania e Safira morreram porque não deram entregaram o dízimo, né? Ninguém dá nada ao Senhor, até a vontade. Devolve na casa do Senhor. Foi pela mentira. Meu Deus. Pela mentira. Não foi porque era deles. Era deles, eles fariam o bem que eles tivessem, né? Mas pela mentira. E quando nós fazemos um voto ao Senhor, maravilha, cumprir, né? Aí foi pela mentira. Então nós não temos um Deus déspota, um Deus tirânico, igual nós estamos vendo na face da terra. É um Deus que nos dá liberdade. É um Deus que nos... Só que com responsabilidade. O irmão falou muito bem aqui sobre a questão de desejo de tomar uma branquinha, né? Opa! Uma água que nem passarinho bebe. Quer dizer, não tem, né? Mas nós não vamos por quê? Amamos o Senhor, nosso Deus. Sabemos o
preço altíssimo que ele pagou por nós na cruz do Calvário. Por isso que nós não vamos. Meu Deus, por que desonrar aquele que tem nos honrado tanto? O mundo poderia estar aí no mundo aí ganhando dinheiro aí com a Opa! pecado ali? Não, opa! O Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Então a igreja é louvada. Maravilha. Até botar no coração, se eu sou hoje, permissão de Deus, né? Muito bem, querido. Vamos lá. Ponto 3. A responsabilidade humana. Opa, vamos lá. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Todavia, Ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. O juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Já teve o primeiro juízo, né, que foi a expulsão de Adão do paraíso, né? Muito bem colocado aí. Ponto 2, a queda. Um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Ponto 1. A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor, concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Se eles optassem por ignorar, teriam de arcar com as consequências de seu ato. A morte espiritual seguida da morte física. Está vendo que coisa interessante? Tudo que Deus estava fazendo ali era por amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nós não conseguimos nunca compreender essa tal maneira. O que nós sabemos é que o amor de Deus nos constrange, porque nós ainda, enquanto pecadores, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Então a gente observa aqui, né? Ele diz assim, olha, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Então não eram robozinhos que estavam ali no jardim. Não. Eram pessoas que estavam ali com liberdade para atuar, ou seja, com autonomia. Mas a partir do momento que entrou em desobediência, aqui na revista está dizendo o seguinte, olha, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Deus ali, ao que nos dá a entender, não falou em outras línguas. Não falou em mistério. De forma que ele não tinha consciência. Ou seja, Deus falou de uma forma clara, objetiva. Olha, não comereis. Porque certamente, vai acontecer. Se fizer dessa maneira, vai acontecer. Deus estava mostrando para eles, olha, eu já vi lá na frente a situação. Se vocês fizerem, vai dar ruim. Agora, a palavra de Deus diz que eles passavam por ali e observavam. E aquele fruto lhe parecia agradável aos olhos. Ou seja, já começavam ali, se Deus nos tivesse dado a outra. Querido, tinha tantos, provavelmente, eu consigo crer dessa forma, espero que você também consiga, né? Havia vários outros frutos ali, para que ele pudesse degustar. Entendeu? Mas, aquele que falou que não era para fazer... Opa! Eu tenho assim uma dúvida, uma colocação minha. De tanto desejar, de tanto
talvez falar um para o outro, Satanás não vê. Aí, ó. Pensa assim. Aí que eu vou entrar. Opa. Porque, na verdade, ele atua na nossa vida através das nossas brechas. Maravilha. Através da nossa atitude, através da nossa deixa. É onde ele entra. Até porque se tu selar tudo de um lado para o outro, ele não tem como. Fecha as brechas, né? Não tem como entrar. Mas como ele é oportunista, Astuto, né? ele está sempre esperando eu, você ou qualquer uma oportunidadezinha para ele, ó. Maravilha. A irmã que levantou a mão aqui. Na verdade, assim, a gente vê que ele atua na nossa fraqueza mesmo, né? Opa, Aquilo que legal. aquele que tem a tendência, vamos dizer, para roubar, o inimigo vai atacar ali naquela situação, né? Cada um, o diabo atenta naquela área que ele conhece a nossa fraqueza. E a palavra mesmo, ela fala que o homem, ele comia do fruto, né? Ele se alimentava do fruto. A própria Bíblia fala que ele não se alimentava dos animais, né? Essa questão dos animais foi depois da queda. Então, eles se alimentavam do fruto e das raízes, né? Daquilo que vinha da terra, né? A Bíblia deixa bem claro isso para a gente. Isso. Ok. Então, ponto 2, a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Deus com letra minúscula. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus, tendo em vista a representatividade de Adão. Foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Muito bem. Né? Por quê? Como Adão ele veio primeiro, então a responsabilidade é de quem vem primeiro, né? Ou seja, responsabilidade da liderança. A responsabilidade da liderança. Quanto mais é dado, mais será? Então Deus vai chamar a responsabilidade daquele ali. Né? Mas não vai deixar o outro ali sem chamar a responsabilidade. Inclusive, eu não me recordo agora onde está essa passagem, que em Provérbios ele fala assim, olha, quando alguém estiver sendo corrigido, tu não fica rindo não, para que eu não sobe para você. Né? Geralmente nas casas, né, tinha muitas crianças, há algum tempo atrás, as casas tinham muita criança. Então, quando a mãe vinha corrigir um que estava fazendo coisa errada, e os outros ficavam tudo rindo, né? Aí daqui a pouquinho a mãe virava assim, agora tu tá rindo sem vergonha. Geralmente, quando um começava a entrar no coro, aí ó, o outro ia sendo de fininho já para não ficar, porque se ficasse, ia sobrar. É o livro de Obadias, esse é o livro de Obadias. Deus levanta a Síria para castigar Israel. Aí, ó. Mas também depois fala para Edom, que era um primo dos irmãos de Israel ali, descendente de Esaú. E você que também praticou maldade, você vai pagar. Aí. E Deus ele cobra mesmo. Muito bem. Ponto 3. A historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Muito bem colocada. Opa! Hoje em dia temos visto, estou falando com essa palavra que foi lida agora. Maravilha, vamos lá. A Bíblia que foi falada agora. Eu estou vendo pessoas levantando Bíblia. Hoje a Igreja Universal, é uma Bíblia praticamente própria, acrescentada em muitas coisas. Olha, a denominação estão nesse mesmo patamar. Ensina Malafaia, ele não tem formado aí de Bíblia.
Minha pergunta é, Deus escolheu eles para escrever alguma palavra? Sim. Deus escolheu eles para colocar a Bíblia, diz que há daquele que tirar ou acrescentar, não é isso? Isso. É interessante essa colocação do pastor João pelo seguinte. Veja bem. Aqui está a Bíblia. O texto é chamado de inerrante palavra de Deus. Então, quando a gente fala de algumas pessoas que estão Acrescentando. vamos dizer, não acrescentando, mas sim produzindo Bíblias. Então, o produzir Bíblia, você pode produzir Bíblia. Produzir. Eu posso imprimir aqui, pegar o que está escrito aqui. Então, na gráfica você vai imprimir. Isso aí. E também, eu tenho essa liberdade de, um comentário que eu pesquisei, que eu estudei, de acrescentar naquele momento ali. O que eu não posso fazer é mudar aquilo que está contido no texto sagrado. Quando eu faço essa mudança, aí eu estou cometendo pecado pela própria palavra, onde diz para não mudar um tiro. Então, é nesse sentido. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, estou aqui, Jeremias 29, está escrito assim, e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou para Madureira. Madureira? O que é Madureira? Não tem Madureira. Que Madureira é essa? Aí os crentes de Bereia vão lá. Tá fora. É o que está acontecendo aí em muitos lugares. Por quê? Nós estamos vivendo uma realidade onde essa questão do gênero está tendo uma influência tão grande que se estão querendo produzir uma Bíblia modificando versículos para tentar favorecer a um grupo de pessoas que tem uma tendência homossexual. Ou então a eles mesmos, né? A ele mesmo que está colocando. Aí o texto sagrado vai dizer, veja bem, e mudaram a verdade de Deus. Trocaram a verdade pela mentira. Aí o texto ele vai falar dessa forma aqui. Por quê? Porque as pessoas querem utilizar aquilo que melhor lhe convém. Não, eu não prego no Velho Testamento. Eu só prego no Novo Testamento. E aí? Tem coisa estranha aí. Não, eu só prego no Velho Testamento, porque no Velho Testamento a voz até muda. Tem coisa estranha aí. Porque a palavra do Senhor é de Gênesis a Apocalipse. Doa a quem doer. É de um ponto a outro. Se Deus determinou ali para falar daquele assunto ali, tem que ser falado. Não posso. Não, aqui na igreja a gente não pode falar dessas coisas, porque senão as pessoas podem se sentir ofendidas. Que mude de congregação. Que mude de congregação. Por que, Senhor? Não é isso que está escrito aí? Olha aqui na minha, observa na sua. Estamos falando coisas que não condizem? Deixa eu ver ali. A Bíblia King James tem coisa errada. A outra, não sei o que lá, internacional, nova versão, tem coisa errada ali. Então tudo isso aí tem que ser observado. Os crentes de Bereia logo já se levantam e já dá o alerta no meio da igreja. Porque muitas das vezes, pessoas vão chegar na igreja, e isso nós vimos aqui na terça-feira, né? Quer dizer, o apóstolo Paulo enviando ali a segunda carta aos Coríntios, pessoas se levantando com falsas doutrinas dentro da igreja. Vamos ver a Bíblia do texto do Jeová? João capítulo 1, versículo 1. Nossa, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E já na Bíblia deles, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus.
Olha aí. E com dele minúsculo. Olha a Bíblia dos TJs e lê ali que vai encontrar. Era um Deus com D minúsculo. Quer dizer, trocando a verdade. Trocando a verdade. Isso é perigoso. A minha vocação foi nesse ponto. Maravilha. Esse ponto, porque na verdade, o que está acontecendo? Cada um está fazendo. Na verdade, eu vejo como aquele que corre, aquele que busca, aquele que está dando medalha. Não tem assim, para mim, o cara, primeiro, segundo, terceiro lugar. Se teve medalha para todo mundo, a honra é de todos. Isso, legal. Né? Então, eu vejo assim, se for escrito de uma forma que nós conhecemos, pela João de Almeida, eu acho que, então, por que vamos tentar mudar alguma coisa do Estado do Céu? Se ele tem a teologia dele, a prática dele, ele faça uma com o nome dele. Ele ser o Salvador. Vocês vão me alcançar? Vou tentar me colocar? Agora, se eu vou trocar algo e eu vou ter seguidores, por isso que hoje tem igreja de Satanás, né? Tem igreja que não sei aonde, igreja dos gays, igreja que não sei o quê, que vai naquilo que vai cair bem, aquela pessoa, aquilo que eu quero, eu vejo para ele. E tem muitas pessoas do tipo dele. E nós fomos numa congregação, a Célia nunca via, eu não sabia mais o que fazia. Eu queria vir embora, ela vai estar aqui à noite, você pode perguntar. Ela, em determinado momento, apagaram as luzes e começou um monte de apito, rapaz. Aquele apito, eu fiquei sem entender nada e falei, caramba, era até época de carnaval, antes. Ia já chegando no carnaval. Depois disso, você vai estar aqui na igreja. Botou a vida não, o nome dele nosso esqueci o nome. Que o Baiano usa muito para carnaval. Abadá, né? Abadá. O nome da igreja, tudo direitinho, que seria eles saírem para evangelizar. E aí poderia ser até legal. Eu vou escolher. Mas aí que eu estou falando aquele detalhe. Ele até ensaia. Aí é demais, está sendo demais essas coisas. Isso para nós, que amamos a palavra de Deus. Não estou julgando ninguém, não. Porque tem muito conhecimento, mas não ama a palavra de Deus. O conhecimento é para si próprio. Né? Para mim pegar ali, o avião tem que me buscar, eu quero abrir meu gabinetezinho, eu quero meu lanche, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Na minha opinião, é botar Jesus lá embaixo. Eu quero dormir. Não tinha carro naquela época para ele ceder, eu quero até ter nas costas. Vai levar. Então hoje eu vejo isso que está acontecendo. Eu não vou cantar ali, porque tem que ter tanto medo de povo. Mas não é assim que está acontecendo dentro do nosso evangelho. Até hoje, porque passou, não estou dizendo que não tem, mas passou o aniversário e aquela Eliana mostrando a vida da Carla Brum. É Carla Brum? Fernanda Brum. O apartamento custa 12 milhões de reais. Tu viu? Que absurdo. A agenda da moça é lotada de janeiro a janeiro. Eu tenho ali ela como uma profissão, eu não tenho ela como uma pastora adoradora. Eu tenho ela como aquilo ali, uma profissão dela para ganhar a sua renda financeira. Né? É complicado isso, mas. E a vida lá. Levantou a mão. Eu recebi uma foto. Igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Ih, olha, Igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Aí a forma de igreja aí tem um quadrado, um triângulo e um círculo. Aí eu fui pesquisar e fala que como existem as fórmulas geométricas, assim também existem várias formas de se servir a Deus. Entendeu? Cada um serve da sua forma. Se você acha que você está, entendeu? Tem alguma coisa que ainda está preso, tem problema. Deus conhece teu coração, você vem assim mesmo, entendeu?
tipo assim, uma bagunça. Sem arrependimento. Né? Ele não falou isso, mas assim, é o que você chega a um entendimento de que é igual uma igreja que tem no centro de Niterói. A igreja ali tem o homossexual, é homem com homem, mulher com mulher, é o travesti que dirige, entendeu? Lidera a igreja. Então, aí você vê que essa Bíblia de estudo agora, né, que está sendo bastante divulgada já há acho que uns 3 anos, Bíblia de estudo criada naturalmente pelos homossexuais. Eu tenho ela aqui no meu celular. Isso a gente recebeu. Então, o que eu fiquei sabendo, eu entrei numa livraria e eu vi essa Bíblia lá, mas ela estava fechada, não dava para eu... Manusear. para ver... Ela diz Bíblia de estudo, é escrito Bíblia de estudo. né? Graça sobre graça. E aí, não... Diz, quem pegou, me disse que não tem. 1 João, que fala, né, das práticas, né? Você retirou, já Tirou também Levítico, que fala também das práticas homossexuais. Então, a gente vê que a Bíblia diz que ai daquele que quer aumentar ou acrescentar, mas eles estão tirando. Quer dizer, eu acho que ainda fica mais complicado ainda. Para aquilo que os convém, né? Aquilo que me convém, se eu estou errada num ponto, então aquilo ali, vamos deixar isso quieto, vamos tirar para não haver polêmica. E na verdade o povo chega ali todo errado e aceita aquilo ali, porque se uma pessoa é homossexual, ela chega ali, não, vamos te abraçar, é com carinho e tal, você fica aqui, Deus não quer isso, Deus não faz acepção de pessoas. Meu cunhado conversou com um líder dessa igreja de Niterói. Ele falou, Deus não faz acepção de pessoas. Não, então Deus não faz mas o problema... Sim, mas eles pegam versículos isolados para levar para a pessoa, e a pessoa, né, então realmente é verdade, entendeu? Tira aquilo ali e a pessoa recebe aquilo ali. É aquilo que foi falando, ele jamais se firmou na verdade. Vai usar a verdade? Vai usar no preço da verdade, sim. Mas não vai poder permanecer nela. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas a palavra diz, vinde a mim como está. Mas fala para permanecer do mesmo jeito. O pastor João tinha levantado a mão primeiro. Uma questão, a gente fica assim meio assustado, mas nós não éramos para ficar assustados. Opa! Não era. Então, hoje nós estamos vendo aí o que aconteceu dentro do Evangelho de Cristo. Eu não vou dizer, preste bem atenção para depois vocês vão comentar algo diferente. Eu não estou dizendo que cresceu desordenado. Eu estou dizendo isso. O Evangelho de Deus tem uma proporção muito enorme na face dessa terra dos 20 anos para cá. Só que desordenou por muita gente. Muita gente. Eu vou falar o nome da pessoa porque eu tenho essa fita de vídeo. Quando quiser botar ali, para a gente poder ver, só tira as crianças para a gente poder ver. Sila Malafaia. Estou Sila Malafaia. Eu trago para a gente ver. Porque um dia aqui no ministério, eles colocaram para a gente ver, eu tenho ela, nunca sempre limpo para não estragar aquilo, que é uma prova limpa. Ele diz sobre as práticas entre marido e mulher, relações sexuais. Não sei quem já viu essa fita aí. Perfeitamente. Ele coloca ali o que a tua mulher está conseguindo você fazer, você pode fazer. Pode. Não vou citar aqui, mas a fita vai dizer, pode tudo. Pode qualquer coisa, como se não fosse abominações. Como se a Bíblia não dissesse que a nossa cama tem que ser uma cama sem mancha e sem ruga, uma cama imaculada. Mas é um teólogo, é um sabedor da palavra. Então, talvez eu acredito que tem tanta sabedoria que ele extrai para ele próprio, e entre aspas tem os seus seguidores, como Satanás também tem os deles. Não estamos querendo colocar aqui ninguém melhor do que ninguém. Quem sou eu? Eu sou o pequeno vídeo desse aqui, a Fernanda Pum cobra todo ano. Tu viu aquele negócio do plano junto comigo? 300 mil reais. Opa! Olha aqui, cúmulo do absurdo. E a agenda está fechada, mas a culpa disso é dos pastores, dos líderes, como você falou ontem. A culpa é deles.
Porque qualquer pilantra, chama como pilantra desse aí. Se quiser vir, eu ainda vou pegar, ainda vou ligar para ele. Pô, você vem aqui, tem 40 metros só. Você conta? Não vem, por que não vem? Porque não vai trazer aquilo para o povo dele. Eu não estou hoje, dentro do Evangelho, não estou mais nem se importando do que acham. Se eu estou pautado nisso aqui, aí é do livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para poder falar dela também. Se eles têm livre-arbítrio para poder falar da Bíblia gay, e da prosperidade espiritual, o direito de ser iguais, posso pegar da minha verdade. Eles podem botar ali um programa de televisão, casal dançando, de rostinho colado, para se conhecer quem é quem. Tem uma semana para se conhecer. A saidinha que dá para ir para dentro, tu sai quando vai. Eu também queria dizer que Jesus veio para salvar e libertar todos aqueles que têm perdido. São as nossas atitudes. É aquilo que nós temos como regra de fé. Eu tenho a Bíblia Sagrada dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu posso chegar naquela parte cheia de biquinho, que é só um triângulo na frente, e falar, ó, pegar contra a prostituição, sobre o corpo, sobre a indecência. Eu posso fazer isso também. Eu não tenho direito de fazer, nós temos direito de pregar. Agora, tem que ter costa larga, não tem que ter medo da morte, não tem que estar medo daquele irmãozinho que está bem surdo contigo, não falar mais contigo. Não precisa ser essas igrejas grandes que nós estamos citando. Igrejas pequenas aqui, que para talvez atrair um povo, você está dentro do contexto que nós temos inserido. Pode ser sem ser casado, pode casar. Eu estou mentindo, mano? Não, senhor. Perfeitamente. Então, só para ter isso, para tentar mudar a história que Deus nos deu. Então, eu posso muito bem estar. Como é que eu vou te dizer? Até agora, eu estou dentro de uma prática com a minha esposa, horrível e pecaminoso, mas também, me perdoa, eu deve ficar de pé. Corro o risco de estar ali e aqui, está um desse jeitinho que não dá nada por ele, todo quietinho, e jogando, que ninguém está. Aí eu sou profano. Amém ou não, igreja? Amém. Escolhe esse risco. Eis a questão. Talvez está lá um moço ali que está perseguido por morte. Vai lá da feirinha. Já aprendeu aqui. O irmão, aquele irmãozinho, está falando da vida. O irmãozinho para pregar aqui, já veio 2 vezes aqui. Pela feirinha ali vendendo. Ele foi expulso da igreja. Mas todo domingo ele está lá. Já mandou o dízimo. Pastor Marcos não recebe, ele vai e pega em outra congregação. Mas todo culto ele fica na porta da igreja, impedido de entrar. Mas foi veio um cara pedreiro, vende próximo na feira, cabelou, que levantou, isso. Tem jornada tudo lá. Não, mas corre o risco também de levantar um aí também. E Deus levanta. Se levanta. Deus levanta mesmo. O preto Maurício levantar a mão aqui. Estamos falando disso, né? Que é essas situações. Que tema bom isso aí, Aí nós vamos olhar, irmãos. Uma vez, eu trabalhava com Teresa Pires. Esse colégio tem aqui. Sim. Eu escutei isso, não tem vergonha de falar não. Aí eu desço de ônibus lá perto de casa, estava tendo ensaio da Inocente. Aí eu parei, na cabeça de homem, né? Aí eu pensei isso, não, na congregação. Então vou dar uma olhada mais do lado. Opa, olha aí. Aí estou lá. Daqui a pouco vem uma voz assim: o que está fazendo aí? Aí eu entendi que era o Espírito Santo. Deixa eu entrar nessa janela. Você acha que eu voltei mais ali? Eu não. Agora, quantos estão dentro da igreja? Nesse carnaval, vamos tudo lá passar. Aqui é Sapucaí, né? Lá no Curitiba, na Marechal Deodoro, ficar dentro do seguinte. Naquele momento que você ouviu a voz, você tinha 2 opções. Ou você permaneceria no erro, O que eu falei? ou saia fora. Rejeição do Espírito Santo, pode aqui, não falei? A rejeição do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, você está rejeitando a palavra dele. Pô, eu falei, o quê?
Você teve liberdade para você fazer a escolha? Sim, eu tinha liberdade para ficar ali, mas eu dei ouvido. Opa, eu escolho Deus, né? Eu escolho Deus. Isso é um detalhe, são detalhes que a gente acha assim, não tem nada a ver, e tem tudo a ver. Isso quando eu estava tocando lá no barzinho em Curitiba, né? Opa! Mas é coisa que era um vento que vinha da praça assim, frio danado. Quem está sujo, se suje mais, quem está limpo, se limpa mais. Por isso essa voz. Ó. Altamente criticando os camelôs, crentes cristãos, que são camelôs. Diz até que o guardando vem colocando água no partido de Satanás. E aí? Guaraná, vigilante, bebida não, bebida nada. Eu sei, vamos para lá, né? Hoje é 4 dias, 4 anos, dá para um pezinho. O que eu quero dizer com isso? Eu, particularmente, não concordo. Porque se a festa é uma festa profana, mundana, demoníaca e satânica, esse dinheiro que eu vou receber também é um dinheiro bem sujo. Então, o dinheiro de dentro daquilo que eu estou vendendo. Se eu sei que ali não me cabe ficar, por que eu vou vender ali? Por que eu vou tirar proveito daquilo? Parece que não vem ali um tempo mais para um monte orando, podendo uma congregação buscando a Deus. Não pelo dinheiro que vou ganhar, para conhecido, mas pelas almas que estão ali, que não conhecem Jesus, para que possa ser resgatado. Aí você ainda pode ter um montão que pode tomar, vocês estão entendendo. Então, de cristão que nesse carnaval, tipo retiro, tipo ali, tipo vou ficar lá na casa isolado, aí dá uma morte. E portas se fechando? Fechando? Não, morre, as almas morrem. Eu posso estar lá bem, aí vai dizer o que a Bíblia fica adianta ganhar tudo ali. Entendeu o quê? Talvez naquele dia vai entrar uma pessoa determinadamente para levantar a mão e aceitar Jesus. Por isso que Deus, ele sempre, acho que é 28 questões, ou 27 questões, por que Deus confia no homem? Por que Deus dá ao homem sabedoria para tal? Está no livro. Vê que ele está sempre dando testemunho, mesmo sendo o acusador te rementando, ele está sempre te dando testemunho. Ele já sabia que Pedro pecaria, até falou para ele, mas deu bom testemunho. O permitir somente que Ana dá uma filhandada, porque esse ainda vai. Diz que depois que converteu, foi bênção, curou, profetizou quem era Jesus. O apóstolo Paulo, numa determinada carta, ele diz lá no acho que é Gálatas 2:20, ou 17, não sei, mas ele diz que eu já estou crucificado com Cristo Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora o que eu vivo é no Espírito. Então, interessante essa colocação. Aquilo ali foi o quê? A escolha dele. Ele escolheu ser ali, ó, entranhado pela unção do Espírito. O que ele mais queria? Não. A palavra dele é essa, para cada um de nós aqui. Não vivo mais eu. Ou seja, o meu eu não manda em nada aqui. Ó. Eu não quero saber de eu. Eu quero saber de Cristo dominando sobre o meu eu, sobre a minha pessoa, sobre o meu ser. Precisa ser Cristo. Cristo tem que. É aquela coisa de entrega, está falando a nível de entrega, né? Nesse sentido. Você pegar o livro de Jó, você não vê Deus palestrando com Jó. Você não vê Deus separando ele pela narração da palavra. Mas quando na festa do céu, ele quis mostrar para Satanás que a imagem e semelhança dele ainda tinha remanescente que estava dando bom testemunho do evangelho dele sobre essa terra. Tem visto o meu, ele fala aqui no texto, o meu servo Jó, homem temente, que não se desvia, que não faz isso. Como ele não tinha mais o que falar para Jesus, tira tudo dele, pode tirar você mesmo. Deixa a alma comigo. Então vê que Deus ainda
nesse exato momento dessa escola dominical, ele está olhando para cada um de nós aqui e conhecendo a intenção do coração. Aleluia. Ele já sabe do nosso pensar, do culto logo mais à noite, ele já sabe quem vai estar aqui, quem vai escambrar para o outro lugar, ele sabe de tudo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, por isso que o importante hoje do Evangelho, a gente não é perfeito, e nunca vamos ser perfeitos. Opa! Porque se um dia nós formos perfeitos, vamos querer tomar o lugar de Deus. A verdade é essa. Então ele nunca vai deixar essa brecha para nós. Mas dentro da nossa imperfeição, ele nos aperfeiçoa para fazer a sua obra. Maravilha. E é de glória em glória, né? De glória. Beleza, Marcela, vamos lá. As consequências é aquilo Isso. da queda de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Ponto 1. A consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Muito bem. Ponto 2. A perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante, não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de se aproximar-se dele pela fé. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Muito bem. Opa, deixa eu medianeiro. Isso. É a mesma palavra como se fosse mediador? Mediador, correto. Perfeitamente, obrigado. Correto. Isso aí é contra os católicos, né? Que colocando Maria como medianeira entre Jesus Isso. e os homens. Coisa que na própria Bíblia Católica está escrito. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Acabou. Está escrito lá neles. Não sei nada. Continuando, minha irmã, vamos lá. A transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha a experiência do pecado, a dinâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência, apesar dos pais. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por heróis. Essa discussão aí, Sim, ela surge no ano de 400, um certo cidadão lá no padre começou a pregar dizendo que o ser humano nascia bom, com a natureza boa. Aí Agostinho, ou Santo Agostinho, ele vai bater de frente com esse Pode chamar de Agostinho mesmo. Agostinho mesmo. Agostinho de Hipona.
vai bater de frente com esse cidadão. O nome dele era Pelágios. Não. O homem ele nasce com a sua natureza caída, decaída. Só que o Pelágios queria um encontro com o Agostinho que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Tanto que nós estamos no livro de Confissões de Agostinho, está lá, tá? Tem uma discussãozinha lá sobre isso. Mas sabia que muita gente, eu já vi gente subir no púlpito por uma ideia de um outro inglês, de 1800 e pouco, achar que o homem nasce bom, mas quem contamina o homem é tipo a sociedade. Eita! Quer dizer, são as coisas externas aí que acontecem aí, aquilo ali vai emprenhar no homem, fazer com que o homem se torne mal. Mas a irmã deu uma boa resposta aqui. O ser humano ele nasce mal mesmo. Tem uns que nascem com tendência de ser adulto, bandido, homossexual, tudo. Ele nasce com essa tendência. Mas quem conserta essa natureza? Ele vai continuar com isso. Mas quem é que apazigua isso? Quem é que mantém o homem ali dentro de sua destreza, como tem que andar? É Deus. É Deus. Nós sabemos aí que o pastor Robson de São Paulo, ele era homossexual. Mas quando ele conheceu Jesus Cristo como seu Salvador, teve um outro homossexual que achou que nada, para você já continua aí. Senão, não continua mesmo. Vamos comigo para uma boate. Vou contigo. Você entrou lá, e aí? Não achou nada de bom aqui. Você está pensando que eu não mulher? Como é o nome desse moço? Robson Stanley. Não, ele é um negrão. O negrão. Ah, isso. Conheço o Robson, homossexual, ele é costureiro. Ele abandonou, Ele aqui no nosso igreja. Jesus fez uma mudança em mim, rapaz. Hoje sou casado, tenho 2 filhas e abandonei isso aí. Você está pensando que eu vim aqui ficar olhando isso aí? Está tudo de errado isso aí. E o outro homossexual, não, porque quem nasce não larga. Quer dizer, a pessoa ela não nasce, ela nasce com a natureza decaída. Realmente, o diabo a leva para essas situações. Mas Jesus, ele... Agora, muito cuidado, porque na congregacional subiu o irmãozinho lá em cima lá, então, porque John Milton falou, o homem nasce com a natureza boa. O que provoca o problema nele são as coisas externas. Não é nada disso. É isso que está. A gente até sabe que o meio influencia. O meio influencia. Tanto que a palavra de Deus vai dizer: olha, não se assente a roda dos escarnecedores. Então, ele já nasce na natureza. Salmo 51 fala. Só daquele mesmo. Iniquidade fui formado. Mas a iniquidade. Aí Agostinho vai bater contra Pelágios, senão. O homem nasce com a natureza decaída. Ele era bispo da igreja católica. Bom, deixa eu entrar nessa aí do Robson Stanley. Você viu sobre ele o quê? Foi testemunho? Não tem aquela mulher. Desculpa eu falar assim, irmão. Aquela mulher endemoniada pela Jimenez. Você levou ele lá para ser entrevistado. Levou para ser entrevistado e ele foi homossexual para ver o que eu falo. Mas o homossexual arrasa com ele. Isso. Então deixa eu te falar a história que eu conheço. O Robson não é de hoje não, muitos anos. Até quando ele era travesti mesmo. Então ele se reformou e tal. Aonde ele tinha mais eu não gostava nem de estar andando com ele. Quando ele tinha afinidade com ele, foi Reinaldo e a Márcia. Um casal que via muito, que lembra. Então eles para patrocinar eles, alugou a Gruta da Pedra para fazer um lançamento do DVD dele. Tanto de pregação como de louvor. Cantar bem e canta. Aí, poxa, conseguimos um monte junto, depois daquilo ali. Só que, o tempo todo, eu estava observando ele. Não se converteu em nada. Se converteu nisso que estamos falando aí. Certo? Ele não casou, ele tinha uma mulher, separado dessa mulher, uma loura, e a pouco teve 2 filhos com essa mulher depois da conversão dele. Que até ele não estava dizendo nada. Todos os homossexuais, se não arrancar o pênis fora e jogar para o gato comer, ele vai fazer filho tudo quanto é mulher. Amém, irmão? Amém. Porque ele é homem formado por Deus.
Bíblia diz que formou macho e fêmea, e macho e fêmea ele formou. Ele não tem mulher, fica 9 meses esperando um sapatãozinho, ou então um homossexualzinho. Não, ou macho ou fêmea. O que acontece? Ele disse que ele fez um desafio com Deus. Foi para a boate. Isso que ele é. A gente riu muito aí, sério, lá em casa. A gente conhece ele. Foi para a boate, ele não foi só lá não. Ele foi lá, eu vi isso no outro programa da televisão. Foi na boate, ficou uma semana não, 10 dias na boate com gay. O cara é transformista. E fazendo aquilo, o cara é amigo dele, desde a época. E não sei de quê, não sei o quê. Ficou lá os 10 dias. Mas esse camarada também propôs a ele de ele ficar na casa dele durante 10 dias. E assim foi feito. Aí ele foi contando a bicha, que a bicha não bate na perninha pra frente. Você viu? Vem falando totalmente dele. Não, mas aí não, Robson. Aqui você me desafiou perante meus orixás. E eu estou te desafiando também. Você não perdeu a prática. A tua agenda ainda é cheia de homossexual. Eu estou na tua agenda, como tem vários. Você ainda nos procura para sairmos, para conversarmos. Então você ainda é gay para mim. Não sou não. Sou casado? Não. Eu faço filho de qualquer mulher. Eu só tenho relação com ela. Então, aí perguntou a ele, e agora, o que você acha? Robson, ele se libertou agora? Não. Ele buscou meu poder quando eu conheci. Aí perguntou ao homossexual. E ele se libertou? É um fanfarrão. É meu amigo, é um fanfarrão. Está se escondendo atrás da Bíblia. Continua sendo homossexual, não mudou nada. Essa foi a questão. Muito bem colocado. Diaconisa Marcela, me socorre, vamos lá. Vamos lá, vamos socorrer. A enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que, gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Mas quando o reino de Deus se manifestar, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as enfermidades. Muito bem. A morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizados, com a possibilidade de viver indefinidamente. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Muito bem colocado aqui, né? Bom, vamos adentrar na conclusão. 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo, para redimir-nos de todos os nossos pecados. Então, ele usou aqui um termo bastante interessante, né? A fim de sanear. Nós estamos vivendo aqui uma realidade
onde o saneamento básico nas comunidades, em certas localidades, se deixou de fazer, não houve o tratamento adequado e hoje nós temos sofrido aí a consequência até mesmo na água que a gente bebe. Amém? Então isso que está falando aqui está dentro desse contexto. Então o pecado em nossas vidas é tratado como algo ali mesmo, né, de esgoto. Aquela coisa assim que não vai prestar. Entenda bem. Não vai prestar. É para ser jogado fora. O esgoto, quando ele não é tratado. No nosso caso, recebemos um tratamento através de Jesus Cristo. Então ele fez uma limpeza no nosso interior para que pudéssemos receber a unção do Espírito. Porque a palavra de Deus diz que pela palavra que tens recebido, já estáis limpos. Então que nessa manhã possamos sair daqui purificados diante do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vou pedir ao nosso querido pastor João que, aproveitando logo o embalo, para estar aqui orando, intercedendo aqui nessas vidas também. A Diaconisa Rose e a Marcela Gabriel também não puderam estar conosco, ela está um pouquinho, a Marcela Gabriel passou um pouquinho de febre por esses dias, mexeu no negócio do dente, né? Botou aquele aparelhinho, né? E está iniciando na nova escola, aí tem problema com o ar-condicionado, então fica um negócio meio complicado. Porque numa sala, às vezes, para você reduzir o ar, fica um negócio meio complexo. A gente está vendo como é que vai resolver essa situação. Então, que possamos estar orando nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Está aí o pastor João. Glória. Glória a Deus. A paz para todos. Amém. Nosso Diácono Gerson. Gerson está completando quantos anos? 15? 20? 30? Rapaz, vem na frente, olha. Chega aí na embala, esse garoto vai casar, Jesus. 30 anos, chegou aqui com 17. Ela fala, deixar claro aqui nessa manhã que nosso irmão Prefeito Alexandre, junto com a nossa irmã Jaqueline, voltaram a se lembrar aqui. Jaqueline não voltou a se lembrar, já está chegando, né? Chegando, tá bem? Para a gente é mesmo. Eu não ouvi a voz dele minuto seguinte. Só marcando. Domingo aguarda essa língua. Amém, irmão? E sobre a aula de hoje, tema maravilhoso para nós. Porque nós estamos entendendo que nós temos sempre pensado, muitas das vezes, em nós. A gente não pensa, talvez, naquele irmão que está do nosso lado. Dizemos, irmão, que o nosso testemunho para aquele irmão que está do nosso lado, ele conta muito. Bem? A ponto de fazer com que há uma ligação entre você e aquela pessoa. Quando aquele testemunho não conta muito, tem desligamento. Você pode estar até junto com ele, mas há um desligamento. Então precisamos andar com brasa. Quem anda com brasa está sempre na evidência do Espírito Santo de Deus, que foi hoje narrado aqui, uma aula muito boa, com os temas. Opiniões muito bem colocadas, porque nós temos que entender uma coisa: só há um Deus. E se há um Deus, acabou e pronto. É Ele que nós temos que reverenciar e colocar nas mãos dele todas as nossas situações. Vamos orar por esse homem aqui. Olha para lá direitinho, velho. É porque ele está com barba. Esse garoto tem quantos anos? Ele vai ficar velho, não. Vai dar problema, hein? Ele não vai envelhecer. Do jeito que chegou aqui, só está mais nojinho. Vamos largou a bicicleta na mesa de casa. Estende a mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos nesta manhã tão gloriosa, onde a tua presença está notória em nosso meio, onde nós possamos usufruir da tua graça. Queremos nesta manhã, Deus, te exaltar, Deus, te colocar no teu alto e no sublime trono e te dizer que nesta manhã
manhã nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor realizou e está realizando. Portanto, Deus, Tu entrega o Senhor nas Tuas mãos, o Teu Filho, aleluia, em Tuas mãos, que está completando hoje, o Evangélico, meu Deus, 30 anos de idade. Meu Deus, é muita bênção, é muita dádiva, é muita glória, porque o Senhor permitiu que chegasse 30 anos glorificando e exaltando o Teu santo e glorioso nome. Portanto, Deus, cuida, ó Deus querido, do Teu Filho, guarda, livra de todo mal, vai repreendendo toda a retaliação que possa vir, não só sobre ele, mas sobre a sua esposa, sobre a sua casa, que esse casal, essa família, seja a bênção do Senhor sobre esta terra. Assim nós te oramos e assim nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Depois do parabéns, Senhor, nas minhas mãos está esse pedido de oração, que o Senhor venha abençoar, abre porta, Senhor, Deus, de emprego para os teus filhos. Se tiver alguém enfermo, o Senhor possa estar curando. Se tiver alguém, meu Deus, com um casamento, aleluia, já em separação, que o Senhor possa estar unido, aleluia, e selando um matrimônio perfeito na tua presença. Senhor, muito obrigado nesta manhã pela escola bíblica dominical, obrigado pelo teu servo Marcelo que ministrou essa aula, obrigado por cada um irmão, cada componente que expressaram, aleluia, suas opiniões, e mais do que isso, Senhor, a tua presença no nosso meio. Muito obrigado. Nos despede debaixo da tua potente mãos, que nós possamos ter logo mais à noite um culto de louvor e da tua palavra. Nos instrui, nos abençoa, nos dá um dia, uma tarde abençoada, uma noite na tua presença. Assim nós te oramos e assim nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, aquele que vive e aquele que reina para todos sempre. Amém. Estende as tuas mãos assim, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus são com todo o povo que aguarda a breve volta de Jesus, e que todos digam amém. Todos digam amém. Aperte a mão do teu irmão, que foi você ter vindo, e volte sempre em nome de Jesus. Agora sim. 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Glória a Deus. Até o nosso próximo encontro.